Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos servidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. 11º canto, 13º capítulo, verso 36. Bem interessante a apresentação de Hamsavatara, explicando de forma muito prática a diferença da alma, do seu eu transcendental e da sua mente, ao analisar os estados de consciência. A gente vai continuar nesse verso. Vamos ler juntos. Deham cha nashvaram avishtitam utitam vam Sirona pashyati yato jagamat swarupam Daivarapitam attadaiva vashadupitam Vasoyata parikritam adhira madhandam Deham cha nashvaram avishtitam uttitam vam Sidona pashyati yato jagamat swarupam Daivarapetam mata daivadvasarupetam Vasoyata parikritam madhira madandam Deham cha nashvaram avishtitam utitam vam Sidona pasyati yato jagamat swarupam Daivarapetam mata daivadvasarupetam Vasoyata parikritam madhira madandam Deham, o corpo material, Cha, também, Nashvaram, a ser destruído, Avastitam, sentado, Utitam, de pé, Va, ou Siddha, quem é perfeito, Napashyati, não vê, Yata, por quê? Adhyagamat, ele obteve, Swarupam, sua verdadeira identidade espiritual. Daivat, pelo destino. Apetam, falecido. Atam, ou assim. Daiva, do destino. Vasat, pelo controle. Upetam, conseguido. Vasa, roupas. Yatam, assim como. Parikritam, postos no corpo. Madhiram, da bebida alcoólica.
Madham, pela intoxicação. Andaham, cego. Repita comigo, assim como um bêbado não percebe se está usando casaco ou camisa. De forma semelhante, aquele que é perfeito em autorrealização e que assim alcançou sua identidade eterna, não percebe se o corpo temporário está sentado ou de pé. Na verdade, se pela vontade de Deus o corpo se acaba, ou se pela vontade de Deus a alma autorrealizada obtém um novo corpo, ela não o percebe, assim como um bêbado não percebe a situação de sua roupa externa. Que verso interessante. Vamos ler de novo, eu vou ler sozinho. Assim como um bêbado não percebe se está usando casaco ou camisa, de forma semelhante, aquele que é perfeito em autorrealização e que assim alcançou sua identidade eterna, Swarupa, não percebe se o corpo temporário está sentado ou de pé. Na verdade, se pela vontade de Deus o corpo se acaba, ou se pela vontade de Deus a alma autorrealizada obtém um novo corpo, ela não percebe, assim como um bêbado não percebe a situação de sua roupa externa. Uau. Então, no yoga a gente tem esses versos levando esse samadhi a tal ponto, a pessoa está tão focada na alma que ela não mais percebe o corpo externo. Esse tipo de samadhi, esse tipo de estado perfectivo de yoga, de meditação, ele acontece no yoga de meditação, no caminho de meditação exclusiva, que Krishna chama na Bhagavad Gita de Dhyana Yoga, Dhyan, que depois virou Dhyan, Zen, ele chegou no Japão, virou Zen. Então, Dhyana, que significa meditação, Dhyana Yoga, e no Yoga Sutra, que fala um pouquinho mais sobre essa prática, assim, as diferenças que tem entre a Bhagavad Gita e o Yoga Sutra, né, os dois livros mais importantes do Yoga, é que no Yoga Sutra, Patanjali dá um enfoque um pouquinho maior para esse caminho. Lá no Yoga Sutra ele é chamado de Ashtanga Yoga. Lá é Ashtanga Yoga. Então ele dá o Yoga de 8 passos, Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Então lá é chamado de Ashtanga Yoga, mas Krishna chama de Dhyana Yoga. Mas de qualquer jeito, como eu explico, é bem importante a gente entender, ao ler esses textos do yoga, ao ler ensinamentos de gurus do yoga, da toda a história, que às vezes você vai, nossa, mas parece um pouco diferente. Sim, tem dois caminhos do yoga. Tem um caminho que eu chamo de vida iluminada, que é o caminho central, tanto no Yoga Sutra como na Bhagavad Gita. O caminho de vida iluminada é você ter a sua vida iluminada. Então você vai vivendo a sua vida, você pode ser mãe, pai, funcionário, trabalhar no Banco do Brasil, você vai vivendo, cidadão, você trabalha, se dirige, faz compras, tem bebês, entendeu? Então você faz tudo, mas você faz isso de uma forma cada vez mais consciente e conectada, yoga, e com cada vez um grau maior de bhakti, de devoção amorosa a Deus. Então esse é o caminho de vida iluminada, que na linguagem da Bhagavad Gita é uma combinação de Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Ok?
Você vai trabalhar ação, sabedoria e devoção. Então esse é o caminho principal da Bhagavad Gita, né? Esse é o caminho que Arjuna segue, todo mundo praticamente segue, é esse caminho. O outro caminho é de meditação exclusiva. E nesse caminho a pessoa larga tudo e vai morar no lugar, né, afastado na natureza, praticamente pelado, enfim, a gente já falou sobre isso em outras aulas. E você fica só meditando o dia inteiro. Nesse estado onde você está só meditando o dia inteiro, de fato o objetivo é esquecer o corpo. E as posturas, os asanas, serviam para esse propósito explicitamente. Você pode ver nos comentários mais antigos do Yoga Sutra que o propósito do asana era para você esquecer o corpo. Para você poder concentrar-se na sua mente e da sua mente na sua alma. Então, nesse estado de absoluta meditação, num estado, no nível que eles chegavam, assim que eu explico até no meu Yoga Sutra novo, vai ser publicado esse ano, se Cristo permitir. Em inglês vai ser publicado em breve, daqui a uns meses está publicado, mas em português não vê. Nesse que eu explico no Yoga Sutra, nesse estado de meditação, é tão avançado, é praticamente impossível, não tem praticamente, eu diria assim, talvez ninguém, ou se tiver, tem lá uns yogis na floresta, nos Himalaias, de 300 anos de idade, tudo bem, mas praticamente dizendo, é um estado impossível de se alcançar hoje, certamente para nós, normóides aqui, para nós aqui, né, nessa sociedade, é impossível de alcançar. Era um foco tão intenso, né? A terminologia do Yoga Sutra era samapati, era um nível de concentração absoluto, que eles literalmente entravam conseguiam meditar em átomos. Era assim, está descrito no Yoga Sutra, eles conseguiam ver a movimentação de átomos, sabe? Eles conseguiam ver diferenças atômicas. Porque o foco, né? A gente não vai fazendo foco cada vez mais. Só que eles paravam e iam até o nível dos gunas. Então é um negócio assim, inconcebível. Totalmente inconcebível. E aí por isso que eles desenvolviam superpoderes e tudo, porque eles entravam no nível tão absolutamente louco de foco, de concentração, que eles conseguiam manipular já a matéria. Eles tinham acesso já ao que a base, a substância da matéria. O substrato da matéria. Então, nesse estado, a pessoa estava tão... E aí está escrito no Yoga Sutra, né, que aí o meditador, o estado último de meditação, é que ele não mais percebe si mesmo. O foco da meditação é tal que a única coisa na consciência do meditador é o objeto de meditação. Está entendendo? Então ele não mais se percebe como o observador do objeto de meditação. Então o que dizer de ver outras coisas? Nada mais na existência completa existia a não ser aquele foco de meditação. Então, enfim, isso faz. Tente fazer isso em casa. E depois você me fala como é que foi. E pior que a gente escreve, eu também faço isso. Mas enfim. Ai, Krishna. Depois se abençoe. Mas, então, chegava nesse nível. E ficava nesse nível. E eles ficavam nesse nível ao ponto, aí tem várias histórias na tradição mesmo no Bhagavad também, que nesse estado não sentia nada, não percebia nada. Famosamente, né, Parikshit Maharaj, que recebe o Bhagavatam, que está ouvindo exatamente essa conversa, né? Está ouvindo de Shukadeva, está falando da conversa de Hamsavatara com os Kumaras, mas quem está falando mesmo é Shukadeva Goswami, quem está ouvindo é Parikshit Maharaj, para quem esqueceu disso. Esqueceu
Mas 100 aulas atrás a gente falou isso. Então, quem está ouvindo esse papo aqui é Parikshit Maharaj. E por que ele está ouvindo? Porque ele vai morrer daqui a alguns dias, né? Porque ele foi amaldiçoado pelo filho de um yogi. Por que ele foi amaldiçoado? Porque ele estava caçando e aí baixou um vibe meio ruim nele, assim, e ele entrou, ele estava com muita sede, e ele entra no ashram, está lá o yogi, e ele é o rei. E ele chegou assim, e aí, hello, tô de casa, super com sede, será que você tem um copinho d'água? Alô? E ele tá lá. E o cara, pô, nem imagina, você tá morrendo de sede, chega na casa da pessoa e a pessoa, imagina, é chato, né? Você chega na pessoa. E você é o rei, né? Então já tem um pouquinho assim de, pô, eu sou o rei, caramba, né? E o yogi lá, porque ele estava em outra, ele estava em outro lugar, então não tinha nada, não tinha o rei, não tinha som, não estava tudo em off, ele estava em outro. E aí ele fica com raiva e pega uma cobra morta e bota no pescoço do yogi para estar aqui, né? Obrigado pela sua grande recepção, assim, sua hospitalidade. Ele sai com raiva e deixa uma cobra morta pendurada. E ele está tão fixo na meditação que ele não sente. Passa-se um tempo, ele sai do samadhi dele, esquisito, né? E está tranquilo. E ele estava tranquilo, mas o filho dele já era um filho de Kali Yuga, já era o começo de Kali Yuga, e o filho dele já era um sintoma da era chegar, então era um típico filho de Brahmana, cheio de orgulho, sem qualidades. Então ele ainda tem poder, mas não tem habilidades e qualidades, então ele amaldiçoa. Parikshit Maharaj a morrer picado por uma cobra para vingar a desonra que ele causou no pai dele. O pai dele não estava nem aí, mas enfim. Mas o ponto é esse, é uma história assim, que o yogi estava em outra. Então ele não ouve o rei chegar. Imagina, o rei não está sozinho, né? Está cheio de gente com ele, tem cavalo, fazendo barulho, não sei o quê, está pedindo água, uma galera. Bota a cobra em volta dele e ele não escuta nada, não percebe a sua chave. Tem outra história mais famosa de um yogi que está meditando intensamente. E aí o pessoal, é bem curioso essa história. E Indra está tendo uma batalha, uma guerra nas estrelas, né? Como sempre, os devas contra os asuras, Thor está lutando lá, né? A Liga da Justiça, enfim, está tendo uma história assim bem, né? E aí acontece o negócio, eles estão perdendo, e alguém chega assim e fala, olha, a gente precisa de um super escudo místico aqui, porque esses asuras, o pessoal do mal tá com tudo, tá com a pedra da alma, sei lá, sabe? Assim começa, né? E aí eles falam assim, sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer um escudo especial. Um escudo mágico. Só que tem um detalhe. Um dos ingredientes para esse escudo mágico são os ossos de uma alma pura. Aqui. Situação. Mas aí na cara de pau eles chegam assim para esse grande yogi, esse grande místico e falam, oi, você é muito legal, a gente acha você muito legal, a gente tem acompanhado você no Instagram, enfim, a gente acha você muito legal e assim, é chato falar, mas a gente queria pedir um favor. A gente está precisando dos seus ossos. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Tranquilo. E é dito que ele estava meditando tão intensamente, assim, ele falou, não, tudo bem, depois vocês voltam a ele. Ele nem repara. Então eles chegam lá, matam ele, tiram os ossos dele para usar, ele pediu a permissão. E ele nem repara a transição. Que nem falou nesse verso. Ele não repara. Os dedos. Podia ser os ossos, não. Eram os dedos. Precisavam de uma help assim, meio dark para lidar com a coisa. De uma Mahatma, de um yogi perfeito. Então eles, enfim, e deu certo. Foi bem legal o escudo.
Depois é um mantra famoso, muitas pessoas encantam esse mantra de escudo, assim, depois ele é muito recitado, hoje em dia ele é um mantra... Hoje em dia não, assim, há milhares de anos é um mantra que é recitado, esse mantra escudo. Ele é recitado em cerimônias e tal. Mas enfim, então o ponto é esse, é que tem histórias assim, mas de novo, é um tipo de prática que é desenvolvida ao longo de décadas e décadas, e às vezes séculos, de acordo com a tradição, né? Séculos de meditação. Esses yogis, até os que têm vivos hoje em dia, vivem séculos, né? Porque você fica a vida inteira só comendo comida orgânica, selvagem, crua, só respirando, sem nenhum estresse, sem falar com ninguém. Então, enfim, a sua vida vai se estendendo loucamente. Então, eles ficavam treinando isso década após década, após década, às vezes século após século, aí criando um foco mental absoluto. Então, nesse estado, ele realmente não repara o que está acontecendo com o corpo. Mas a gente, no caminho da vida iluminada, você vai reparar se você está sentado ou em pé, a não ser que você seja o bêbado aqui da história, né? Aí você não está na vida iluminada. Mas se você tiver, você vai reparar. Então, só para vocês entenderem por que tem essa história. Vamos ler o significado. A pessoa consciente de Krishna, que alcançou sua identidade espiritual, não aceita como a meta da sua vida o gozo dos sentidos no mundo material. Ela está constantemente ocupada no serviço ao Senhor e sabe que o corpo temporário e a mente fugaz são materiais. Através da inteligência superior em consciência de Krishna, ela permanece ocupada a serviço do Senhor. O exemplo do bêbado neste verso é muito preciso. É do conhecimento comum que em reuniões sociais mundanas os homens e mulheres se embebedam e perdem toda a noção de sua situação externa. De modo semelhante, uma alma liberada já conseguiu seu corpo espiritual e sabe, portanto, que a continuação de sua existência não depende do corpo material. Uma alma liberada, todavia, não inflige punição ao corpo, senão que permanece neutra, aceitando com naturalidade seu destino como a vontade do Supremo. Alguns pontos interessantes, até mencionei no vídeo que eu fiz mais cedo hoje no meu outro canal. Essa questão do álcool, vale a pena mencionar aqui, é bem sério isso, né? A gente teve agora o Avicii morrendo aí, se matando de beber, né? Um DJ famoso, um produtor musical famoso. E aí eu dei uma pesquisadinha, e se você for no Dr. Google, você vai ver que álcool, de acordo com a ONU, né, a OMS, mata 3,3 milhões de pessoas por ano, diretamente. Isso eu acho que é uma cifra até baixa, porque eles não estão levando em consideração, né, os crimes envolvendo álcool. Outra pesquisa, já viu muitos anos atrás, 75% dos crimes que acabam em morte tem álcool de um lado ou de outro, ou dos dois. 75%. Não é brincadeira, né? O cara morreu, brigou na faca, não sei o que, deu um tiro. Tem álcool do lado do outro. Impressionante. E bem assustador, um dado bem assustador. Entre as idades de 15 e 24, a principal causa de morte é álcool. Olha que terrível. Olha, está ceifando as vidas dos nossos jovens. Entre 15 e 24 anos de idade é a principal causa de morte. A gente vê, é muito grave, muito sério mesmo. E às vezes é isso, às vezes você está lá bebendo e o álcool mata, assim, às vezes mata de overdose. Você pode beber, apagar e nunca mais acordar, você morre. O corpo dá entendeu? Ou no caso, né, do Avicii, você vai se matando aos poucos, né, vai, aí o fígado não aguenta, o coração não aguenta, enfim, o corpo vai morrendo porque é um veneno. Então, só para dar esse toque que não é brincadeira não, a gente não se intoxica nesse caminho, não dá para se intoxicar. Mas eu não, eu só bebo uma... mas você está estimulando, né, e você está brincando com fogo. Mas comigo não vai acontecer. Tá, mas acontece com um monte de gente.
E no mínimo você está dando um exemplo ruim e financiando uma indústria que está causando essa morte. Você tem uma participação nisso. Então eu acho que como exemplo, melhorar a sua vida, parar de beber álcool é uma boa chamada. E outro detalhe interessante é que aí uma pessoa falou assim, não, mas a pessoa morreu, né? Que a gente tá, se você é espiritualista, então você não está nem aí se você vai morrer, o que interessa, né? Bem, morre, daí. Não é assim. Porque na visão correta, né, o Dharma é a ponte entre a espiritualidade e a matéria. E o Dharma natural é se cuidar. Então você tem que se cuidar. Então se você vai morrer ou não, tudo bem, o espiritualista não está, eu vou viver. Tudo bem, eu estou desapegado. Eu posso chegar num ponto de consciência que eu realmente estou desapegado. Se eu morrer ou não, tudo bem. Mas é o meu dever, olha só, ele não inflige punição ao corpo. Você se cuida, você permanece neutro. Eu posso morrer, posso viver, eu estou neutro, tanto faz para mim. Mas não significa que eu vou desprezar o meu corpo. Não significa que eu posso maltratar meu corpo. Eu tenho o dever, Dharma, de cuidar do meu corpo da melhor forma possível. E aí, se com isso eu morrer amanhã, tudo bem. Se com isso eu viver 100 anos, tudo bem. Eu estou neutro quanto a isso. Porque, se Deus quiser, tá bom. Eu estou feliz. E é uma grande coisa, né? Você ficar neutro diante da morte é muito legal. É uma grande conquista. Né? Então é isso aí, assim, no caminho espiritual, isso é uma das coisas que brotam, que surgem naturalmente, e você consegue atingir esse estado de neutralidade. Não que você quer morrer, não é esse papo. Não que você vai agir de forma que você morra mais rápido, não, isso não pode. Mas sim que você fica neutro e você faz o melhor de forma desapegada. Ok, vamos ler o próximo verso. Repita comigo, o corpo material de certo se move sob o controle do destino supremo e deve, portanto, continuar a conviver com os sentidos e o ar vital, enquanto estiver em vigor o karma da pessoa. Uma alma autorrealizada, contudo, que está desperta para a realidade absoluta e que está, assim, altamente situada na plataforma perfeita da yoga, jamais voltará a se render ao corpo material e às suas múltiplas manifestações, sabendo que este é tal qual um corpo visualizado num sonho. Vou repetir sozinho. O corpo material de certo se move sob o controle do destino supremo e deve, portanto, continuar a conviver com os sentidos e o ar vital, o prana, enquanto estiver em vigor o karma da pessoa. Uma alma autorrealizada, contudo, que está desperta para a realidade absoluta e que está, assim, altamente situada na plataforma perfeita da yoga, jamais voltará a se render ao corpo material e às suas múltiplas manifestações, sabendo que este é tal qual um corpo visualizado num sonho. Então, de novo, Hamsavatara está fazendo essa comparação do sonho com a vida real, dizendo que quem está em Samadhi, aqui a palavra usada é Samadhi Yoga, quem está em Yoga, em Samadhi, o estágio último do Yoga, ele, tudo bem, o corpo pelo karma, tem que ficar aqui, vou ter que ficar aqui em tal situação por tanto tempo, o karma define isso, já está comprado, esse pacote você já comprou.
Não tem reembolso, não tem como você... Agora já comprou esse pacote, você tem que aguentar. Tá? Então você tem que viver esse pacote até que ele se esgote. A gente não pode pegar um empréstimo no banco e falar, quer saber? Cansei de pagar, tudo bem? Beleza? Não vou pagar mais prestação não, tá bom? Não adianta, só tem que pagar. Se assinou, vai ter que pagar até a última prestação. Tem como escapar, me desculpa, né? Então, mas, quando você está em Samadhi Yoga, você sabe que tudo bem, eu estou aqui, vou fazer o melhor do mau negócio, estou conectado, vou viver meu Dharma, vou aproveitar todas as experiências para me trabalhar, para me elevar, para me conectar e para me fixar na minha posição espiritual. Mas, eu não preciso voltar. Porque eu sei que é como um sonho tudo isso. Eu sei que em termos substanciais, reais, eternos, é como um sonho. É verdadeira experiência, estou sentindo tudo, mas depois vai passar e não vai sobrar nada. Enquanto que eu vou continuar. Então eu não preciso entrar em outro corpo, nem preciso me identificar com todos os problemas, nem preciso ficar apegado e assustado. Não. Eu posso ficar tranquilo, exercitando a minha alma, vivendo meu papel, meu dharma, minha devoção, cada vez mais fixo na minha swarupa. Ramsavatar está usando esses termos clássicos do yoga, swarupa. Também no Yoga Sutra, segundo verso, Swarupa. Depois, fiz o terceiro verso. Swarupa, e depois se atingir Samadhi. Então, Samadhi, Yoga, Swarupa, é isso. Você está só vivendo aqui, fazendo o seu melhor, ajudando todo mundo, abraçando, amando, mas enquanto isso, trabalhando a sua existência. Uma vez mais. Não precisando voltar para isso. Vamos ver o significado para encerrar. Embora o Sr. Krishna tenha recomendado no verso anterior que uma alma auto-realizada não dê atenção ao corpo, fica evidente da afirmação do Senhor nesta passagem que ninguém deve tolamente submeter o corpo à fome e sofrimento, senão que deve esperar com paciência até que se tenha esgotado por completo a cadeia de seu trabalho fruitivo anterior. Nesse momento, o corpo morrerá automaticamente de acordo com o destino. Pode, então, surgir a seguinte dúvida. Se uma pessoa consciente de Krishna dá a necessária atenção à manutenção do corpo, ela corre o perigo de voltar a se apegar a ele? Aqui o Sr. Krishna declara que quem está muito elevado em consciência de Krishna, tendo compreendido que o Sr. Krishna é a verdadeira vastu, ou realidade, jamais volta a render-se à identificação ilusória com o corpo material, que é tal qual um corpo visto em sonho. Então é isso, esse é o... as pessoas se confundem com isso, né? Por isso que Dharma é tão importante, eu enfatizo tanto. Como é que fica isso, né? Eu sou matéria, eu sou espírito. Muita gente se embanana com isso. Ou fica só na matéria e não dá atenção ao espírito. Ah, não, eu sou alma, então posso ignorar o espírito. Aí o pessoal come mal, morre cedo, diabetes. Não! Ponto do caminho do meio. Vai se cuidar, porque é o seu dever espiritual, através do Dharma, se cuidar, só isso. Não porque você quer, não porque você não quer, porque esse é o seu Dharma. Você faz de forma desapegada. Que nem a Arjuna tinha que lutar, pelo simples fato de lutar, você tem que cuidar super bem do seu corpo, pelo simples fato de cuidar super bem do seu corpo. Não porque você quer isso, você quer aquilo, esse resultado, aquele resultado, não. Porque simplesmente é o seu Dharma. É a sua obrigação. Você recebeu esse corpo e parte da sua passagem, da sua história, da sua missão é cuidar do corpo. Você tem outras missões, outros propósitos, outros dharmas, mas esse é um dharma fundamental, central. A sua passagem, se cuidar bem, fazer exercício, comer bem, dormir bem, não se intoxicar, isso é muito legal.
É muito bom. E, gente, isso aí é a base para tudo mais dar certo. Eu fico falando isso. Essa é a base. Você vai ficar, sabe, você vai ficar bem de mente, você vai se equilibrar, tudo vai dar certo. Essa é a base. Comer mal, não se exercitar, dormir mal, se intoxicar, tudo começa a ficar bem difícil, as suas chances de uma vida boa, o que dizer de autorrealização começam a minguar. Não dá certo. Faz parte. Sim. Eu não tenho amigos. Assim, associação é tudo, né? Então você tem que ter muito cuidado. Não, então deixa eles serem amigos. Mas enfim, você tem que ter a sua firmeza, né? E depois eles podem achar ruim, mas o seu exemplo acaba influenciando eles também. E quando ele tiver o momento dele, ele vai parar e vai falar, puxa, realmente é bem melhor, o Radhakanta estava certo, ficou muito melhor agora, e aí, de repente ele influencia outra pessoa mais para frente. Então acho que é isso, a gente tem que dar o exemplo, vocês vão fazendo, seus amigos vão ver, suas famílias vão ver, aí você vai viver bem e aí você vai ajudando o resto do mundo através do poder do seu exemplo. Muito obrigado por você terem paciência, que Krishna abençoe vocês. Hare Krishna.